Não entre na frequência do medo. Mensagem de Vital Froze. Amados, a libertação definitiva da humanidade ainda não aconteceu por um único motivo. O medo coletivo possui uma frequência suficiente para mantê-la aprisionada. Juntamente com a energia da culpa, o medo é parte da usina que mantém em funcionamento o domínio exercido pelas forças ocultas das trevas. A agenda das sombras é baseada e sustentada pela energia que a humanidade, como coletivo, emana. Já foi dito aqui em textos anteriores que no início da invasão arconte, há 350 mil anos atrás, tais entidades da não-luz pouco se importavam com essa humanidade terrena. Eles queriam apenas construir aqui o seu refúgio, uma vez que aqui chegaram fugidas das guerras galácticas de Órion. Porém, o plano divino determinou o fim das trevas nesse universo, e para que isso ocorra é necessário que as almas que ainda se comprazem na escuridão tenham uma solução no que se refere à sua frequência de consciência. Por longos milênios, foram deixadas livres aqui nesse planeta Terra, a fim de que, convivendo com uma humanidade pacífica e de coração puro, pudessem retornar ao caminho da luz. Por mais de 300 mil anos, o Criador esperou pacientemente o seu retorno. Muitos desses seres sombrios sentiram seu coração duro amolecer gradativamente, entre eles reptilianos, draconianos, satânicos e afins. Escolheram o caminho de volta para a casa do Pai Criador dos mundos. Porém, uma grande maioria dessas raças não aceitaram a recapitulação, preferiram seguir o seu plano de rebeldia, sabendo que só tinham dois caminhos, ou seja, render-se ou serem capturados. Por isso, criaram uma agenda escura a fim de se garantir por aqui. Então, nesses últimos 26 mil anos, desenvolveram muitas tentativas que tinham por base manter o seu domínio aqui na Terra. Entre elas, a mais importante talvez foram as experiências genéticas entre as raças invasores com a raça humana da Terra. Através do hibridismo, eles ganharam poder que antes não tinham, pois como raças alienígenas não tinham a permissão de encarnar na Terra. Seus representantes híbridos, esses sim, podiam encarnar, pois se transformaram em humanos como todos os outros, apenas com o DNA reptiliano, cuja característica principal é justamente o desejo insaciável de poder. Também possuem uma alteração no seu corpo emocional, dando a eles uma condição de não sentir as emoções compassivas de amor e de respeito aos outros. Seu único objetivo é sempre o resultado, não importando os meios utilizados. Tais híbridos encarnados foram aos poucos ocupando a maioria dos cargos onde é possível exercer o poder sobre tudo e todos. Ao longo desses 26 mil anos, chegaram onde chegaram de acordo com uma tal agenda. O Criador sempre teve o controle de sua criação. Por mais que tenha amor e compaixão pelos seus filhos, foi necessário impor limites para esses rebeldes. Há 2000 anos, um emissário do Criador veio encarnar junto à humanidade a fim de dizer que o tempo se esgotaria para essa dominação, mesmo que essa humanidade tenha se postado contra esse emissário conhecido por Jesus. A sua mensagem ficou gravada em muitas consciências humanas. Como sementes, se reproduziram rapidamente e se espalharam em todas as direções do planeta. Sabendo das consequências, as trevas não demoraram a criar múltiplas doutrinas religiosas entre os encarnados, utilizando seus representantes híbridos para o seu comando. Isso possibilitou que, mesmo na hipótese de um ser humano não se sintonizar com uma determinada religião, adaptando outra, assim ficaria sob tutela dos híbridos. Como dissemos antes, aos poucos todos os segmentos da sociedade humana foram comandados de cima para baixo, pelo mesmo grupo dominador. Quanto mais eles se sentiam que o cerco se fechava contra eles, pois a ordem do Criador nunca cessou, mais eles apressavam a sua agenda. Através do sofrimento infringido, descobriram que o medo era o que mais paralisava as ações dos humanos. O medo faz com que as pessoas aceitem qualquer coisa que lhes seja oferecida, uma vez que se diga que aquilo irá te salvar.
Não existiu e não existe até os dias atuais uma arma mais poderosa de dominação como o medo. As próprias religiões, através de seus dogmas, incutiram medo nos seus seguidores. Um medo desnecessário, pois jamais devemos temer aquele que nos criou com base no amor e na luz. Tudo aquilo que te mete medo está baseado na criação das trevas. Exatamente as situações que causaram dores, tragédias, fome e desgraça para a humanidade. E se não bastasse isso, os da não-luz ameaçaram com o extermínio da humanidade caso as forças galácticas positivas interviessem em favor dela. Colocaram a Terra em quarentena, criando uma grade magnética a seu redor, o que impediu também a chegada do socorro necessário. Entre os próprios humanos, disputas de poder, criação de centenas de artifícios com a finalidade de causar medo e dor, um sistema financeiro escravagista, maneiras de controlar o clima e, por tabela, pela fome e muito mais ações nefastas foram desenvolvidas através dessa agenda escura. Mas o Criador nunca abandona a sua criação. Ele deu basta para este grupo rebelde. Nada e ninguém tem mais poder do que aquele que cria os mundos, e foi estipulado um prazo. Ou retornam ao caminho da luz ou se rendem. Não há uma terceira opção. Muitos aceitaram o retorno para a casa do Pai. A eles serão oferecidos oportunidades de recapitulação em mundos ainda de provas e expiações. Porém, é um grande evento, uma vez que uma escada pode ser galgada iniciando sempre pelos primeiros degraus. A remoção das trevas iniciou há alguns anos, começando pelas entidades extrafísicas no topo da pirâmide de comando. Foi descendo até a sua base e agora está sendo feita entre os híbridos encarnados. Estima-se que tudo esteja finalizado dentro desta janela de 50 anos, que vai de 1975 até 2025. Mesmo que não se possa ver realmente toda essa movimentação, precisamos confiar nesse plano divino. O comando da não-luz apressou a sua agenda, pois sentiram que o tempo se esgota rapidamente. Sem o apoio das entidades não físicas, que antes lhe davam suporte e orientações, a tal agenda que previa certas ações até 2050, adiantaram para 2030, numa tentativa de se manter no poder. Nem isso bastou, então adiantaram ainda mais para 2019. Também de nada serviu, como podemos ver agora, com a situação cada vez mais caótica. Na verdade, agora nem tem mais agenda nenhuma, pois tudo que tentam não vai dar certo para eles. Nem guerras, nem doenças, nem crise financeira, nem falta de alimentos, como se vê, tudo não vai passar de uma tentativa desesperada de sobrevivência das trevas. Por isso, não tenha medo. Quando sentimos medo, baixamos a frequência do coletivo e isso dá uma sobrevida ao da não-luz. Ajude a humanidade a se libertar desse jugo maligno. Não entre no medo, nada vai acontecer, não ao menos se não for permitido pelo Criador, e Ele já determinou a liberdade da humanidade da Terra. Nenhum poder é maior do que aquele que criou. Somos seres divinos e precisamos apenas confiar no plano. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. Texto belíssimo de Vital Froze, cada vez superando nos seus textos incríveis, de uma explicação muito profunda, né? Que dá um parecer, uma visão geral da situação atual que estamos vivendo. Então o medo é a frequência que os trevosos necessitam para ganhar uma sobrevida. Então não devemos ter medo. E o que mais temos hoje é a agenda do medo. Vemos a televisão, quem ainda assiste televisão, porque são poucos, né, digamos, entre nós, os despertos, são poucos que assistem, mas a gente vê nas notícias que tal governo que está aí está fazendo tais coisas, agora notícias terríveis que vão tomar a propriedade privada, que vão isso, que aquilo. Então a gente vê uma enxurrada de notícias que nos dão o medo, e é justamente isso que o sistema deseja, que tenhamos medo e continuemos dando alimento a eles. Então temos que fazer o reverso, confiar no plano, acreditar, saber que nós estamos diante de um grande evento que irá libertar a humanidade para sempre. E como diz o próprio Vital Froze, também foi feita uma pergunta para ele, o que seria o chamado evento?
Então ele respondeu com as seguintes palavras, né? O grande evento é, na verdade, uma série de eventos que já estão em curso. São eventos de transformação da consciência. O falado grande evento pode ser apenas aquele que vai culminar esse processo, mas não será externo, pois, como eu disse, é na consciência de cada um. Muitos não irão perceber, uma vez que serão exilados da terra. Só vão sentir aqueles que herdarão a terra. Está aí a resposta de Vital Froese sobre o que é o grande evento. Então, na verdade, é isso, né? Nós teremos esse evento dentro de nós, ele começa num processo interno, e muitos não vão perceber que serão exilados da terra após o seu desencarne, ou mesmo dentro da frequência que estão afinizadas. Então, na verdade, cada vez mais nós temos que acreditar, confiar, deixar que os comandos da luz atuem no planeta, e eles certamente estão fazendo. Como foi dito na mensagem, já o topo da pirâmide foi retirado, a base, o meio da pirâmide também. Agora resta somente os seus vassalos, os seus servos, que são os híbridos políticos e outros mais, que são seres que nem são humanos, a maioria deles, os grandes líderes políticos, a maioria deles são já híbridos, com mistura de DNA reptiliano, e estão sendo retirados aos poucos, mas que não cause um grande tumulto para a humanidade, porque a humanidade não resistiria a um choque assim muito grande. As pessoas se voltariam contra a própria aliança da Terra, dizendo: eu amo meu político de estimação, você retirou ele, né? Então nós temos que ir devagarinho, porque temos que nivelar por baixo, porque muita gente também é merecedor das bênçãos celestes, porém está totalmente equivocado, idolatrando teorias escanhotas que já não condizem com a vibração elevada do planeta Terra. E aqui, como fala esse vídeo tão interessante, que a agenda, né, a agenda canhota, a agenda escura das trevas, está falhando em todas as suas propostas. Eles tentaram isso, não deu certo, tentaram aquilo, não deu certo, tentaram, né, outras coisas, não deu certo, tentaram exterminar a população inteira, não deu certo, tentaram outras coisas, agora vão tentar por medo. Então deixe para lá. Como eu sempre digo, parece assim meio incrível pensar uma coisa positiva diante de um cenário tão desfavorável, mas é isso que temos que fazer: acreditar, confiar no plano celeste, e tudo vai dar certo com toda certeza. Deus no comando, e não esquecendo que a luz está no comando de tudo. Nosso Pai Celeste é o grande Criador e tudo, e Ele já determinou, basta. Então saiba que Deus está no comando e que a luz venceu. Um grande abraço, peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe o seu joinha, a gente se vê nos próximos vídeos e assista os demais vídeos dessa série do Vital Froese. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.